De volta, pessoas, segundo 22 de setembro, e vamos com o nosso tarô do dia. Enfim, se você não deu uma olhada na tiragem da semana, olhe, porque tem alertas importantes, sobretudo com relação às relações, tá? E coisas e pessoas e situações que você precisa cortar. Fora isso, tem alertas para o amor também, então fiquem atentos, tá bom? Vamos lá, energia do nosso dia. Antes de falar aqui das situações que vão sair, eu preciso falar para vocês da numerologia do dia 22, e 22 é o número da construção do próprio mundo, da materialidade, né? 22 aí ele puxa muito aspectos da manifestação do número 8, tá? E do número 17 também, que eu sempre falo aqui, de 8 do poder de manifestação, mas traz você como construtor do seu próprio mundo, tá? Então, se você... Isso corrobora com uma coisa que eu falei na leitura da semana, que é, sobretudo para a carreira, a habilidade do arcano do mago, né? De ser alquimista. Então, você cria a sua própria realidade, você constrói isso. E é um número de muito poder, mas é um número também que traz equilíbrio, diplomacia, de você fazer isso também com muita ética, tá bom? Então, faça isso no seu dia hoje. Veja o que você quer construir e trabalhe para isso. Bom, a primeira situação, eu já vejo aqui a clareza ou o masculino, porque já saiu o sol e o homem, né? Alguém dominante aqui, talvez, mas a clareza sobre uma situação que traz um certo peso, né? Pode ser que uma figura masculina tenha trazido um peso para você e você precisa soltar. Tem uma comunicação, ou essa comunicação vai encerrar um peso que você tem aí dentro de você. Talvez essa comunicação, essa mensagem seja muito esperada por você, tá? Mas tem uma partilha aqui, tem uma pitada de colheita, de amadurecimento, algo vem. Mas vem, ilumina, vem, clareia e tem a ver com a sua centelha. Quando sai a carta da centelha, é a melhor carta do meu baralho. Então eu vou dizer pra vocês, é uma situação que é positiva, tá? Ou você está tendo clareza, vai focar na própria centelha sobre uma situação que te trazia peso com relação a uma figura masculina. Você vê como uma dessas situações vai se configurar na sua vida. Veja que dentro de uma situação a gente tem subsituações, né? A gente tem um tópico e a gente tem subtópicos, então você precisa ver qual delas se configura na sua vida, tá? Eu tenho aqui na segunda situação uma pessoa que está insegura porque não está conseguindo enxergar estabilidade no caminho, mas é um caminho que está trazendo mudanças. Alguém aqui precisa semear com o coração. Olha aí, é cortando o que não serve que um novo campo floresce. Eu coloquei essa frase na carta da foice, e aqui está pedindo que vocês venham a cuidar do semear de vocês. Eu estou falando isso, inclusive, na leitura da semana também. E tem pessoas inseguras, não conseguem se sentir em terrenos estáveis. Isso pode ser para relacionamentos, ou isso pode ser também para questões de trabalho. A gente vai ver como é que isso vai se configurar, tá? Nas clarificações. E a terceira situação do dia, uma figura feminina, amplamente guiada pelo divino, talvez até uma bênção hoje que abre caminhos, os caminhos abertos. Nossa, tem alguém muito intuitivo ou intuitiva hoje, trazendo equilíbrio, paz, brandura, ou talvez um ganho financeiro, inclusive, que venha a... Bom, vamos clarificar as três situações. Então, a gente vai para a primeira situação aqui, que é a situação onde alguém enxerga algo, ou tem clareza sobre uma pessoa, a primeira situação que eu falei, tá? E que é algo que vem a corroborar com a centelha divina, uma mensagem que chega, que traz aí, que solta um peso, tá? Vamos ver o que isso significa. Ok, eu vejo aqui alguém muito dona do próprio destino. Uma nova fase se iniciando. Vocês não estavam enxergando essa situação. Hoje vocês passam a enxergar. Vocês podem estar lidando com situações no ambiente de trabalho com uma pessoa específica. Uma mensagem chega para você, talvez até algo que você estivesse esperando muito.
Lembrando que eu falei que não era para vocês trazerem o peso do outro para vocês. Tem uma situação que estava causando, isso está causando muita densidade e vocês não estão enxergando. Está causando muita dualidade para vocês, mas eu vejo alguém aqui dono do próprio destino. Ou você precisa ser dona do seu próprio destino e dominar esse sentimento de peso que você está trazendo com relação a uma pessoa. Retomada de controle da própria vida, tá? Um minuto. Vocês podem estar lidando com alguém que é extremamente infantil e imaturo. Ok. Alguém precisa seguir adiante. É uma situação que já trouxe muitos aprendizados para você, mas alguém precisa seguir em frente, ó. Tem um fardo de lágrimas aqui. Tá na hora de soltar isso, gente. Tá na hora de soltar esse peso. Alguém precisa retomar o controle da própria vida. Está deixando o trabalho, finanças de lado para ficar em volta de uma situação que talvez já seja insustentável. A guiança está pedindo que você ouça o chamado da sua centelha. Você precisa ter clareza de uma situação e talvez você tenha clareza de uma situação hoje, tá? De algo que você precisa encerrar dentro de você, um comportamento, enfim. Mas é uma situação que vocês podem estar lidando com pessoas imaturas, estão extremamente desapontados ou desapontadas, ok? Para vocês que estão nessa situação, existe algo aqui em Vaz, traz um período de gestar. Gente, vou pedir paciência de vocês, porque hoje está bem difícil postar. Sobretudo agora essas mensagens aqui do dia 22 mesmo. Já são 8h21 e às vezes os stories não estão indo. Mas enfim, vamos voltar, tá? Eu trago essa carta aqui em Vaz. Em Vaz a gente vai falar de uma gestação. Tem algo aqui que está sendo gestado ou já foi gestado, enfim. Mas quando eu falo de gestação, eu falo de 9 meses, eu falo de um tempo de espera para que coisas venham a acontecer. E aqui eu trago uma rainha de paus, que é uma pessoa que precisa assumir uma postura de maturidade, porque é uma situação que já vem se arrastando muito e causa muito desapontamento. Só que aqui fala de um trabalho em conjunto, e eu sinto esse trabalho em conjunto como, a espiritualidade reconhece isso, mas você precisa trabalhar junto com a gente para que as coisas venham a acontecer. Então, vocês já passaram por muito. Vocês podem ou não ter filhos, tá? Mas vocês não estão conseguindo enxergar esse novo começo. Mas você está deixando o seu controle na mão de uma determinada situação. E é uma situação que está sendo gestada. Em Vaz também fala de luta e regeneração. Tem algo que já está sendo arrastado aqui há muito tempo. E a espiritualidade fala slow down. Então, o que eu quero dizer com isso? É um pouco do desacelerar. Tipo, calma. Aqui está falando que tem coisas acontecendo no plano quântico, porque eu estou falando aqui de centelha divina. E as coisas estão sendo orquestradas, mas talvez você tenha pressa que algo aconteça, mas não é no seu tempo que as coisas acontecem, tá? Tem uma mensagem aqui para vocês a mais. E eu tenho exatamente uma das mensagens que eu falei, que é o alerta da semana. Luz, tá? Não traga a escuridão do outro para você. Cada um tem seu tempo para encontrá-la. Nem todos estão dispostos a olhar para a mesma luz que você. Então você está vendo luz numa situação, mas a pessoa que você está lidando aqui não está. Então tenham paciência, tá? Aqui é algo que exige paciência. Olha a carta do slowdown, como é que a pessoa tá. Mas tem algo aqui que você precisa. A espiritualidade está reconhecendo isso. Mais uma vez eu falo, mas vocês já têm um fardo de lágrimas se arrastando há muito tempo. E vocês não querem um novo início. O que eu vejo aqui são pessoas que não querem aproveitar a vida, alegria, frenesia. Olha, eu tô com receio do desconhecido, mas eu vou mesmo assim. Vocês estão presos num looping. E vocês já têm maturidade para entender isso, tá? Vocês podem estar lidando com uma pessoa imatura. Vamos lá para a segunda situação. Vamos
Vamos lá, galera. A segunda situação é uma situação onde eu falei de inseguranças, de coisas que estão chegando na vida, pessoas que não estão conseguindo enxergar muito, estão semeando, mas não estão conseguindo enxergar muitas coisas, e tem coisas aqui que precisam sair, inclusive confusões mentais e inseguranças, tá? Bom, vamos ver do que a gente está falando. Pode envolver sentimentos, crenças limitantes, comportamentos, inclusive crenças com relação ao dinheiro, que precisam ser finalizados para que você venha conseguir enxergar aí a vida de uma nova forma, tá? Aqui, essa carta da magia, a gente traz a mesma conotação da carta do chicote. Alguém está utilizando o pensamento aí de forma errada, inclusive sobre o dinheiro, tá? Deixa eu ver essa comunicação. A comunicação de vocês. A comunicação de vocês é extremamente sabotadora com relação ao que vocês querem para o universo. Para algumas pessoas, alguém está, enfim, se você está com contato com pessoas, tem pessoas aí talvez querendo sabotar esse seu caminho, tá? E você precisa cortar. Falei isso do Pajem de Espadas hoje. Você vai sentir. Tá, eu trago aqui pessoas sonhadoras, mas que ainda não têm maturidade para entender um pouco sobre isso, ou para lidar com o dinheiro, e talvez as coisas não tenham acontecido por conta disso, tá? Vocês estarão altamente intuitivos ou intuitivas, mas vocês precisam agir com sentimentos de sabedoria. Tem alguém aqui que fica focado muito no que não tem, no que não acontece, no que não. Aí vocês jogam esse não para o universo. E essa é a imaturidade. Aqui tá falando, olha, você tem sabedoria, você precisa utilizar essa sabedoria, tá? É alguém sempre focado em coisas e conflitos que vocês querem para o universo, não. Depois eu vi que saiu assim, que vocês emanam para o universo, tá? É alguém que fica extremamente preocupado o tempo inteiro e vibrando na falta. Tá na hora de abandonar esse sentimento aí. Aqui tá falando que, inclusive, a vida está trazendo novos sentidos para você. Mas para trazer novos sentidos para você, a espiritualidade precisa mover algumas coisas. Aqui está falando, se você semeia, você precisa ter o tempo de colheita. Cartas de ouros, né? Aqui tem um cavaleiro de ouros. Nunca vem coisas com rapidez. O cavaleiro de ouros, ele não está preocupado, né, com a quantidade, com a rapidez das coisas, mas ele quer que algo venha com qualidade. É isso que a espiritualidade está falando para vocês. Uma forma de agir, né? Estamos querendo que vocês ajam dessa forma. Se conectem com a fonte, porque tem coisas. Olha, antes de colocar esse story, eu já tinha pedido umas 2 cartas para guiança aqui, só para me confirmar o que eu estava sentindo, tá? Vocês precisam se conectar com a fonte, mas a fonte quer se comunicar com vocês e vocês fingem que não é com vocês. Vocês já têm intuição do que é para fazer e não fazem, e ficam perdidos nas mensagens dos guias de vocês. É isso aí. Os guias estão falando, mas vocês estão sabotando. Já sabem o que é para vocês fazerem, né? No caso. Escutem muito a intuição de vocês. Vocês já estão tendo revelações espirituais, tipo, ei, olha aí, essa bandeira, estamos tentando avisar. Tudo que não é para a vida de vocês, que não faz sentido, será retirado da vida. É um fato. Pessoas, situações, tem mudanças aqui. Vocês já estão sentindo que tem alguma coisa acontecendo, tá? E não é loucura da cabeça de vocês. Bom, story travou e vocês saíram com 3 mensagens de vez. Olha o pavão aqui. Primeiro, confie na sua intuição. Só que cuidado para não se perder aqui na imaginação excessiva, viajando na maionese, porque tem mensagens aqui, inclusive o jogo aqui está na maioria dos arcanos menores, ou seja, do seu livre-arbítrio. O único arcano maior que tem é a grande sacerdotisa. Vocês têm o poder de usar a intuição, vocês não usam. Aqui está falando que vocês estão passando por um período de cura, então aguardem, e que é tempo de parar com a procrastinação. Ou seja, eu estou falando aqui com pessoas que estão sim se sabotando, tá? Com relação às questões que querem para a vida. É como se as mensagens chegassem para você e dissessem, isso não é para mim, né? Isso aqui não é para mim não. E a fonte tentando dizer, vocês estão falando que vocês estão bem perdidos aqui. Tá na hora de se encontrar e de se achar. E se você quiser fazer uma leitura particular, eu te ajudo. Vamos
Vamos lá. E a última situação, onde eu falei que alguém aqui tem muitas bênçãos do divino, vai ter um dia maravilhoso, inclusive pode ter entrada de dinheiro hoje, tá? Ai, gente, eu trago um as de paus, é a mão do divino trazendo algo para o profissional de vocês, que vai encerrar com um período de sobrecarga, de vocês estavam pensando em alguma coisa, não é que vocês estavam pensando, mas vocês estavam carregando muito peso com relação às questões profissionais, talvez até preocupações. Tem um novo início aqui que se configura hoje, você encerrando aí um período de peso. Vejo muito para questões profissionais, a espiritualidade dando muita força. Olha aí, o jogo já está diferente aqui, trazendo dois arcanos maiores de potência, a força e a morte, tá? Peraí, derrubei a mesa aqui. Eu derrubei outra mesa, não, as outras cartas. Gente, é um início que vai trazer estabilidade, é o que eu sinto. Falei isso 2 vezes na leitura da semana, inclusive, né? Que algumas pessoas que passaram por períodos difíceis estão aí. Tem algo que pode estar iniciando essa energia hoje e dentro da semana e até sexta-feira isso aconteça. Mas tem uma mão do divino, um novo início, pode ser um novo trabalho, pode sim, tá? Você já estava extremamente preocupado aqui numa situação, sem saber o que fazer. Não pense negativo hoje, se você está assim. Gente, olha só, vocês já têm clareza sobre isso. O que clarifica pra mim? Vocês não estavam conseguindo enxergar algo. Isso estava sendo um obstáculo para vocês, porque vocês já queriam... É como se... Vocês, poxa, eu preciso resolver isso. Eu tô falando aqui com um casal também, tá? Que pode estar financeiramente aí sem enxergar muitas coisas. Story travou de novo, eu já tinha trazido as outras cartas também, mas enfim, vejo uma questão para um casal que não estava enxergando muitas coisas. Tem um golpe de sorte aí, e aqui traz um alerta para vocês ficarem muito atentos hoje, porque tem uma libertação de algo aí, de um período difícil, realmente. Términos e começos, ó, tem um novo início aqui. Um período difícil finaliza. Uau! Um período de dificuldades finaliza, de conflitos. Trazendo muito mais harmonia e paz. Para vocês, a mensagem é... Uau! Agora, prestem atenção, o que para algumas pessoas tem uma questão que traz aí fluidez e abundância para um casal, tem outras pessoas que podem estar com o encerramento de uma situação difícil, onde um casal ou uma dupla podem estar atrapalhando a liberdade aí de alguém, tá bom? Muito em breve, vocês vão ter uma reunião onde algumas coisas serão comunicadas. Tá? Ou simplesmente quando eu falo aqui de casais que tem um golpe de sorte e que algo é encerrado, né, para trazer o início de algo novo, tem uma potência muito grande aqui para vocês. Alguém pode dar um recado para vocês, pode fazer um convite, e isso vem a trazer aí até melhorias financeiras para um certo casal, ok? Vamos lá de signos? Simbora, minha mesa ficou cheia aqui. Vamos lá, eu trago Áries, Leão, Virgem, Libra, Touro, Gêmeos e Peixes, tá? Então eu trago Áries, Leão, Virgem, Libra, Touro, Gêmeos e Peixes. Gente, um beijo super grande, uma segunda maravilhosa pra vocês. Deus abençoe. Vão, por favor. Eu ia colocar naquele story a tiragem. Acabei esquecendo porque tudo bugou, mas me perdoem. Eu ia colocar no story alguns aí atrás o link da tiragem das 9 fofocas. Eu vou colocar ainda, tá? Deixa eu terminar de fazer todos os cards aí que eu coloco aqui novamente. Mas você pode ir lá no canal e olhar também, tá? Beijo.